No livro de Salmos, onde nós lemos no capítulo 81, no versículo 10, eu vou pegar aqui o versículo 8, diz bem assim, versículo 8 do capítulo 81. Você pega para mim um copo com água para mim, por favor. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei, a Israel, se me ouvisses. Não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Versículo 11. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Aí ele diz: se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo dele seria eterno, e eu o sustentaria com um trigo mais fino, e o saciaria com o mel saído da rocha. Aleluia. Eu peguei esse versículo do capítulo 81, versículo 12, que Salmos diz, né? Pelo que eu os entregarei aos desejos do seu coração, e andarão segundo os seus próprios conselhos. No capítulo 1, versículo 26 de Romanos, capítulo 1, versículo 26 de Romanos, diz assim: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Embora esse versículo ele tenha sua linha de advertência, é uma linha de quase um julgamento, poderia se dizer, de que é escrito aqui em Romanos, mas essa frase, os abandonou, ela se une, ela é também alinhada com esse capítulo 81 de Salmo, pelo que entreguei aos desejos do seu coração. A Bíblia, Jesus nos ensina sobre
o novo nascimento. Jesus fala para nós sobre o novo nascimento. Você não pode entrar no reino de Deus se você não tiver um novo nascimento. Deus, com seu poder, Deus com a sua glória, Ele quer que nós, seres humanos, nos submetemos à vontade dEle, ao desejo dEle. E o desejo de Deus é bom, porque, ao contrário de Deus, você tem o nosso inimigo, você tem o espírito do mal, e são dois espíritos que nos atraem. Uma vez um índio se converteu, e esse índio foi interrogado pelo evangelista. Esse evangelista perguntou: e aí, como que você está depois que você se converteu? O índio respondeu: desde que eu me converti, é como se tivesse dois cães brigando dentro de mim. Um cão branco e um cão, ele disse, da cor preta. O cão branco era o bem, a cor, a cor preta correspondia o mal. Os dois cães brigavam por ele. E o evangelista perguntou: qual cão que está vencendo? E ele respondeu: o cão que vai vencer é a quem eu der mais alimento. É o cão a quem eu mais sustentar. Eu estou aqui, e em minha cabeça descem pensamentos bons e pensamentos ruins. E depende da minha pessoa quais pensamentos eu vou deixar canalizar. Porque o pensamento, ele desce, ele vem. Se você levantar, pegar uma televisão desligada da tomada, e quando você ligar a televisão na tomada, ou um aparelho qualquer, quando você liga ele, e que ele inicia, ele começa a captar. A televisão, a antena dela está ali, captando tudo. Você tem o canal da cultura, que fala sobre a natureza. Você tem um canal disso, daquilo. E você tem uns canais ruins também. E a nossa mente, ela é como se fosse uma antena. Esta antena, ela capta tudo. Às vezes você é tomado de um mau pensamento, às vezes você é tomado de um ódio, às vezes você é tomado de um bom pensamento, mas o mal, ele sempre é mais forte. O mal é mais forte e a carne é mais agradável. A carne, ela tem uma grande força, que Jesus chegou a dizer: vigiai e orai, porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. De tal forma é que esse pregador que contou esse fato sobre os dois cães brigando na natureza do índio, ele também disse que o maior inimigo que ele tinha era ele mesmo. Ele disse: o maior inimigo que eu tenho sou eu mesmo. Parece engraçado, mas eu ouvi uma mulher orando
né, uma oração que foi feita de uma mulher, que ela orou da seguinte forma: ela disse: Senhor, te agradeço por ontem. Essa é uma oração que ela fez de manhã, na cama. Te agradeço por ontem, por não ter gastado muito dinheiro, por não ter discutido, por não ter saído para o tal lugar assim, por não ter feito isso, e fez uma lista agradecendo a Deus por por coisas que ela não fez no dia anterior de dormir. Aí ela encerrou a oração dizendo bem assim: e agora, Senhor, essa mulher está prestes a sair da cama e colocar o pé no chão. Me proteja e me guarda, para que eu não venha fazer todas essas coisas que eu não fiz ontem. Então, todos os dias, quando nós acordamos, nós saímos para o campo de batalha. Quando nós acordamos, nossa mente, a nossa antena, ela se põe online. E a recepção de pensamentos, de atos, de palavras, de guerras mentais, vem sobre nossa cabeça. Mas quando você consegue entrar no reino de Deus, quando você consegue um novo nascimento, uma vida com Cristo, você começa a ter em si a proteção divina. Pesquisa para mim na Bíblia a armadura de Deus. Se não me falha a memória, fica em Efésios. Você pode pesquisar, pesquisa no Google, né? O Google é mais o Google é mais rápido. E eu vou ler sobre a armadura de Deus. A minha da Clara é Gálatas ou Efésios? Eu não sei. Mas então, o que acontece? Esses reinos espirituais, eles, e o inimigo, ele tem os seus espíritos, ele lança um dardo sobre a mente da pessoa. Efésios 6, né? 10, 18. Efésios 10, 18? 6, 10, 18. Ok. 6, obrigado. Efésios capítulo. Quer que eu leia? Sim, pode ler. Sim, a verdade com graça da justiça. Se revista, né? É. Se revista. Sim, a verdade com graça da justiça, calçados do Evangelho da paz, escura da fé. O escudo da fé. Escudo da fé, capacete da salvação. O capacete da salvação. E a espada do Espírito. A palavra de Deus, visando firme. A minha vista ruim hoje, estou com um negócio no olho. Efésios 6, 10? É 6, 10. Eu vou ler aqui, ó, Bíblia. Estou com um calocínio no olho aqui, estou me incomodando. Suas vistas não é boa, né? Não, é a direita são um caroço aqui. Então vamos lá. Efésios capítulo 6, visando firme crente, as redes embaixo, entendeu? Sim. Entrou na letra pequenininha, aí começou a complicar. Efésios capítulo 6, versículo 10. Ó, vamos lá. Achei. Glória a Deus. Olha só, né? Lembrando aqui do índio, né? Que teve lá duas naturezas, ao bem e ao mal. Aqui, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, né? Esse índio, se ele alimentar o cão branco ali, ele vai ficar forte. Aqui está dizendo aqui, ó. Esse negócio do cão aí que ele quis dizer a luz e a escuridão. Sim. É o bem e o mal. É porque o índio ele usou essa figura. Ele falou cão, mas não é o certo. Né? Não, olha só. O índio usou essa figura. Porque cão, todos os dois é mal, né? Sim, olha só.
ele usou essa ilustração, foi a forma que ele pôde responder a pergunta do evangelista, porque o índio não tem estudo, o índio não sabe ler, então, mas às vezes, talvez ele já viu um animal ali, os dois brincando, ele fala, rapaz, aquele ali é do mal, ele come as minhas galinhas, esse aqui não, esse aqui defende as galinhas. Então ele tem essa história que ele assistiu no reino animal na cabeça dele. É verdade. Muito bem. Então, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos lendo a palavra, fortalecei-vos lendo a mensagem, fortalecei-vos orando, fortalecei-vos cantando, fortalecei-vos como nós estamos aqui agora. Nós estamos aqui agora ouvindo um solo agradável, nós estamos aqui agora meditando sobre a palavra de Deus. Então, quando você sai daqui, você sai com uma carga na sua bateria, para você dizer, olha, às vezes quando vem um pensamento mal, você fala, olha, esse pensamento ele não é do bem, este pensamento ele é do mal. E isto aí, preste bem atenção, isso está relacionado aos nossos dias, muito com a tal de ansiedade, depressão, oprimido. Às vezes vem o pensamento da opressão, e você, em nome de Jesus, eu expulso essa opressão. Vem o pensamento da ansiedade, eu tenho que levantar, eu tenho que fazer, eu tenho que comprar, eu tenho que conseguir. Em nome de Jesus eu repreendo essa ansiedade. Tenha paz, tenha paz. A ansiedade está afastando funcionários de empresa. A ansiedade e a depressão está mantendo as pessoas presas em quarto. A ansiedade, a depressão, a opressão está levando muitas pessoas aos hospitais, e vários tomam remédios por ansiedade. Então, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Quando o Senhor Jesus, você tem essa proximidade com Jesus, automaticamente esses espíritos, eles ficam rugindo em volta de você, eles querem te atacar. Olha só, um rebanho de ovelhas, as ovelhas estão ali arrebanhadas, as ovelhas estão ali sendo cuidadas por um pastor, mas o inimigo, ele que vamos botar aqui um leão, ele começa a se esconder, e ele está caçando uma falha, ele está caçando uma falha do pastor, para que aquele rebanho se disperse. Por isso, um pastor, ele tem que ter esse discernimento, ele tem que olhar o seu rebanho com um olhar superior, um olhar de Deus na vida dele, porque o inimigo destrói igrejas, o inimigo destrói famílias, o inimigo destrói uma empresa, o inimigo destrói uma grande amizade, por causa desses pensamentos do mal. Muitas vezes o diabo traz esse pensamento do mal contra um irmão, e você tem que ter Cristo na sua vida, você tem que ter Deus na sua vida, para que você possa ter um novo nascimento. O que é o novo nascimento? Aleluia! O novo nascimento é você ceder todos os seus direitos, é você ser roubado e não desejar mal quem te roubou, é você ser injuriado. Nós acabamos de ler as beias atitudes, é você perder e não murmurar porque perdeu. O reino de Deus, ele é forte, aleluia, quando você levanta a sua antena, e as antenas do mal, o inimigo ele anda, quando você se
Mas você vai para o joelho e você ora: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu santo nome. Quando você faz esta oração, você começa aquela ventania que traz ansiedade, aquela ventania que traz preocupação, aquela ventania que destrói, que leva pessoas ao suicídio, aquela ventania que faz famílias se separarem, aleluia. Aquela ventania que o inimigo traz para poder espalhar o rebanho. Quando você fala: venha a nós o teu reino, o reino de Deus vai descendo do céu e entrando na sua vida. Ele vai entrando na sua vida. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nisso que você ora desta forma, uma muralha vai se fazendo ao seu redor, aleluia, e um poderoso anjo de Deus se põe ao seu redor, oh, aleluia. Pode vir as dores como vem nos perturbar, pode vir os incômodos como vem nos perturbar, mas você bate o seu pé firme no chão e fala: oh, o meu Redentor vive. Você não nega a fé. Aqui, ó, fortalecei-vos no Senhor, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não é em parte, não é você colocar o capacete e sair sem a couraça, sem o escudo, sair sem a espada que é a palavra de Deus. Jesus, quando estava no monte, o inimigo foi até ele: ó, lança-te daqui abaixo. O inimigo foi ali na tentação do poder, com o dardo de Jesus. Deus pegou o escudo e também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus tinha jejuado, ele estava com fome. O inimigo foi no seu ponto fraco, transforma essas pedras em pães e lançou lá uma escritura. O inimigo lança Bíblia na nossa cabeça para nós negarmos a fé. Oh, tudo isso são os espíritos que vagueiam no ar, tentando fazer nós negarmos nossa fé. Mas quem é Jesus? Jesus era o Verbo. Satanás estava falando com uma pessoa errada. Satanás estava falando com Jesus Cristo. Jesus Cristo era o Verbo. O Verbo é Deus conosco. Jesus Cristo era a palavra de Deus. Ele virou e falou: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra. Então, olha só, nós lemos aqui Efésios capítulo 6, e isso nos traz força de mim. Às vezes você está sozinho aqui em cima, nos seus momentos mais difíceis, você acha que isso é fácil, mas quando você se fortalece, ó querido, ainda que, como disse Jó, o meu Redentor vive. Paulo viveu em prisões, Paulo passou fome, Paulo ficou nu, mas Paulo falou bem assim. Paulo disse: ó, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aquele que está em Jesus Cristo, ele tem essa paz. Aquele que está em Jesus Cristo, ele consegue. Quando o inimigo lança um dardo, o dardo se desfaz. O inimigo foi até Deus e falou: deixa eu lançar um dardo nele ali, matar os filhos dele. O dardo, Deus deu, Deus tomou. Deixa eu mexer na saúde dele. Ele vai te negar. Não
tem como você negar Deus. Deus, Ele é o Supremo, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, e eu sou o vaso, eu sou o barro. Ele faz desse vaso de barro o que Ele quer. Deus faz desse vaso de barro o que Ele quer. Aleluia. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Olha só, ciladas, contra as astutas. Nós não estamos guerreando ou em briga com um camarada que é fraco. Nós estamos em guerra com um camarada que arma ciladas. Olha só, vigilância. Às vezes, quando policiais saem atrás de um inimigo, se eles estiverem em 3, fica um descosta para o outro aqui assim, ó. Um descosta para o outro, vigilante. Viu o inimigo? Quando está em 2, um descosta para o outro. Um protegendo as costas do outro. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Quando eu estou falando sobre novo nascimento é nós negarmos a nós mesmos. Então lá em casa lá, nós compramos batatas doces lá em casa e não comemos. A batata doce, ela está ruim aqui também. Ela não serve para comer, não. Aquela batata doce, ela não morre, não. A batata doce não morre, não. Certo, mas ela brotou. Ela brota. Ela brotou. Ela nunca morre, né? Ela brotou e tá a coisa mais linda lá que eu tô com. Quando você ela fica dentro da geladeira, e uma ela brota, e uma se queima, entendeu? E ela brotou e ela tá a coisa mais linda de assistir. Uns ramos verdes, muito bonito. Aí eu fui lá na minha área de serviço, chuchu. O chuchu estava já preto, que também eu não vou comer, mas brotou. Ele queima. E às vezes você vê uma manga, ela cai bonita, ela cresce, ela amadurece, cai. Ela apodrece e depois apodrece. O caroço seca, estoura e nasce a semente. Nessa tarde, nesta noite, eu clamo a Deus por um novo nascimento. Eu clamo a Deus por uma nova vida. Eu clamo a Deus por uma transformação. Eu clamo a Deus que eu não quero continuar sendo o que eu sou. Porque na verdade, quando você vê uma coisa podre, é feia. É feia, né? Quando você vê uma manga bonita, você cobiça. Você vai no supermercado, você vê uma manga lá bonita, você pega ela, e a maioria do consumidor pega e aperta, que não é bom. Seu dedo afunda ali e machuca a fruta. Mas é uma fruta cobiçada. Mas quando ela sai daquela beleza dela e apodrece, você tem nojo de botar a mão nela. E eu tenho nojo às vezes da minha pessoa. Eu tenho vergonha às vezes da minha pessoa. Eu digo isso. A manga ela fica bonita por fora, essas mangas aí, e o caroço fica podre por dentro. Tem manga, entendeu? Tem manga. Muita gente são assim, entendeu? É bonita, mas tá ruim por dentro. Às vezes eu tenho vergonha da minha pessoa. Como que eu gostaria de ser como aquela manga, como aquela batata, como aquele chuchu. Como eu gostaria que de dentro da minha pessoa Cristo brotasse dentro de mim e eu tivesse uma nova vida. Mas ele faz sempre isso, né? Sim, mas quando Cristo brota,
ele produz vida, né? Se a semente morrer ali, secar, ela fica só, mas se ela nascer, ela traz consigo muitas vidas, e a nossa vida é essa, é gerar vida. Você entendeu? Você pode contar quantas sementes tem dentro de uma goiaba, mas você não pode contar quantas goiabas tem em uma semente. Então, eu li aqui essa semana, eu não sei se eu vou conseguir ler agora, esta mensagem, eu estou lendo uma mensagem com o título O Caminho de Volta. Eu vou ler aqui uma parte e vou encerrar com esta pregação desse irmão William Brando, que ele falou algo aqui. A igreja está doente, está fraca, isto é, anemia. Ela tem malignidade e não há cura terrena para isso. A educação não fará isto. Nós temos tentado isto, a denominação não fará isto. Nós temos tentado isto, você apenas tornará aquilo pior. Há apenas um caminho de volta. Aqui está falando sobre o caminho de volta para Deus. E é através do sangue de Jesus Cristo a imunização. Volte para Cristo, volte para o Espírito Santo, volte para a vida eterna. Uma vez mais, esta é a maneira pela qual deveríamos voltar para Cristo. As pessoas dizem: eu tenho que fazer isso para manter minha posição com as pessoas. Você não tem que fazer isso. Isto mostra uma superficialidade, isto mostra uma covardia. E um pregador que se coloca no púlpito e compromete os princípios de Cristo, porque um bando de bispos o domina, eles dizem: você tem que fazer isso, ou nós vamos te colocar para fora do companheirismo. Você é um covarde. Levante-se ali, diga a verdade, não importa qual seja o preço. Olhe para Estevão naquela manhã, nosso pequeno irmão, Espírito Santo, nosso pequeno irmão, Espírito Santo, em pé diante do conselho de Sinédrio. Aqui ele vai falando, logo à frente, ele fala sobre o novo nascimento. Ouçam, qualquer nascimento é uma sujeira, não importa se é no chiqueiro ou qualquer lugar que seja, é uma sujeira, qualquer nascimento. E assim é o novo nascimento. Aquilo fará você fazer coisas que você jamais pensou que faria, mas ele traz vida, aleluia. E antes que você tenha vida, você tem que ter morte. Antes que você tenha vida, antes que uma semente possa reproduzir-se, primeiramente ela tem que morrer. E não apenas morrer, mas ela tem que apodrecer. E assim é com cada pecador e cada homem. Não importa qual altamente educado ele seja e quão polido ele é, quantos diplomas ele tem na igreja, ou assim por diante, quantas destas coisas, em quantas faculdades ele foi educado, ele tem que morrer para a sua própria teoria, ele tem que morrer para si mesmo, ele tem que morrer para todas as coisas, para então ser renascido pelo Espírito Santo. Aquilo para chorar e berrar e falar em línguas e pular para cima e para baixo e comportar-se como louco, mas ele tem alcançado nova vida. Isto é o que ele faz, isso é o que ela te faz fazer. Ela tem que ter nova vida. Eles estão com medo do novo nascimento. O novo nascimento é uma sujeira. Um bebê quando nasce é uma sujeira. No reino animal, quando nasce um animal, é uma sujeira. Aleluia. Agora, eles chamam qualquer coisa de novo nascimento.
Seguramente, eu creio em ser nascido de novo. E eles dizem que são nascidos de novo. E eles negam a palavra. Dizem que tem o Espírito Santo. E tomam as Escrituras que ensinam claramente a Bíblia, como ela é. E então diz, aquilo foi para outro tempo, outra era. E querem dizer que o Espírito Santo que está em você testifica que aquilo foi para outra era? Quando ele disse que aquilo era para ti e para os teus filhos, para os que estão distantes e para tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2:38. Ele não pode mentir. E se há um espírito em você que nega que isto é verdade, então não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo escreveu a palavra. Amém. Esta é a forma mais sólida que eu conheço para apresentar isso. É necessário morte para produzir vida. Você tem que morrer para os seus próprios pensamentos. Você tem que morrer para a sua própria teologia. Você tem que morrer para o seu próprio ego, para as suas próprias maneiras humanas. Você tem que ser regenerado, uma nova criatura, uma nova criação, antes que você possa ser aquilo, aleluia. Você não pode ser dois ao mesmo tempo. Você tem que morrer para uma, para então nascer na outra. E isto traz uma sujeira, e isto também causa bagunça. Mas você alcançou nova vida. Que diferença faz? Você tem que fazer isso. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Senhor, meu Deus e Pai. Senhor, que desejo há no meu ser, Pai, de um novo nascimento. Que desejo, Deus, aleluia, aleluia. Se a natureza a gente admira quando ela nasce de novo, Pai, quando um agricultor planta ali, a semente nasce. Olha, aquele agricultor, ele é cuidadoso, ele é carinhoso, aquela árvore fica bonita, Senhor. Deus, deixe-me nascer de novo, Senhor. Deixe-me negar a mim mesmo, negar o meu ego, Senhor. Deixa-me ser um cristão, Pai. Eu quero, Senhor, eu quero um novo nascimento na minha vida. Eu quero criar, Pai, em volta de mim esta muralha, Senhor. Essa muralha, Senhor, que o inimigo vai ter dificuldade de chegar até a minha pessoa. Mas eu quero dentro desta muralha, Senhor, eu quero ter, Pai, Jesus Cristo. Eu quero ter o Espírito Santo, Senhor, dentro desta muralha, meu Deus. Eu quero ter o Senhor dentro da minha vida, meu Deus. Não me deixe andar segundo os meus próprios pensamentos. Não me deixe agir em cima da razão. Não me deixe confiar nas coisas do mundo desta vida. Mas deixe-me confiar no poder do Senhor, no poder da sua palavra. Pai, eu oro, Pai, pedindo que o Senhor abençoe quem está aqui presente, o irmão Ademir, sua vida pessoal, particular. Eu oro pela minha esposa, eu oro pelo irmão Rogério, eu oro por todos, Pai, pedindo que as bênçãos do Senhor sejam sobre nós. Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa-nos, Pai, por nossas palavras, por nossos pensamentos e atos que o Senhor não se agradou. Faça em nós, Pai, a Tua vontade. Senhor, eu oro pela minha semana de trabalho. Eu oro, Pai, ali. Eu oro pela minha esposa, por esta necessidade de cura para o seu físico, Senhor.
Eu oro, Pai, por um milagre na vida do Ademir também, Senhor. Pedindo que o Senhor abençoe este homem, Senhor. Abençoe sua vida, Pai. Dê a ele forças para poder, cada dia da vida dele, ele atravessar com sabedoria, com temor ao Senhor. Eu oro pelo proprietário do imóvel que esteve aqui com a gente, o irmão Alberi, sua vida, Senhor. E assim, ó Deus, eu peço por mim, aqueles que trabalham comigo, pelos meus clientes, amigos ali no meu estabelecimento comercial, Pai. E obrigado por tudo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. E quem escutar ou assistir esta mensagem, que ele também possa ser abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia.